Aí, quem escreveu foi certo. Certo, Leroy? Vou botar aqui, peraí. Tá fazendo eu lidar com o computador porque eu não tô acostumado, tá? Aí. Vamos lá. Então foi o que a Leninha passou para mim, Romanos 5, do 15 ao 25. Certo? Mas não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muitos mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio por uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por um só a ofensa veio ao juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só, a justiça veio para a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Bom, o que Paulo estava tentando explicar aqui? Que a lei, ela não tinha força, não tinha nenhum tipo de autonomia para a salvação, mas ela veio para mostrar o pecado, ela veio para enfatizar o pecado. Porque sem a lei a gente não teria consciência, a gente, no caso, todos nós, não teríamos a consciência do pecado. Então, para que serviu a lei? A lei ela serviu para aumentar, para caracterizar, para tornar condenação o pecado, tornar âmbito de condenação o pecado. Mas aí a palavra diz que onde abundou o pecado, naquele mesmo lugar superabundou a graça de Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque pelo pecado veio ao mundo através de Adão. Né? Até a Escritura diz que fala que é o primeiro Adão, né? Onde Deus deixou a ordenança para que ele cumprisse algumas exigências e ele não cumpriu. Então, entrando em pecado ali, ele deu uma herança de pecado a toda a humanidade, né? Porque o Adão ele representa a humanidade. A palavra Adão é a tradução de Adam, significa humanidade. Então nós recebemos por herança o pecado de Adão. Por isso precisávamos ser justificados. E não poderíamos se justificar por nós mesmos. Teremos que ser justificados no próprio Pai. Então por isso que fala que Jesus é essa justificação. Por isso que ele fala, onde abundou o pecado, naquele mesmo lugar superabundou a graça. E aí veio Jesus na cruz do Calvário, cumpre todos os quesitos que Deus deixou para que ele cumprisse, não pecando, não tendo peso de pecado nenhum. Ele não cometeu nenhum delito. A lei veio e todos transgrediram. Mesmo a lei, todos transgrediram. Não foi suficiente, porque a lei era para ser uma coisa para poder nos trazer até um refrigério, um acalente, mas ela não fez efeito nenhum. Porque, pelo contrário, ela fez ser mais pecadores ainda. Ela nos fez ser mais afinco ao pecado. Ela nos fez praticamente querer pecar mais.
Então nós nos tornamos, como se diz, aquilo que era para ser melhor acabou se tornando pior. Então, quando nós somos pecadores que recebemos essa herança, Cristo já deixou, Deus já deixou que Cristo fosse a responsabilidade de tirar isso depois de nós. Então, onde fala que superabundou a graça, é quando Cristo vem e cumpre essa lei. E ele a cumpre sem demérito nenhum. Ele não pecou em nenhum momento. E por não ter pecado em nenhum momento, que a lei acaba morrendo nele. Ela acaba se cumprindo nele e se transformando em condenação somente para aqueles que já foram. E deixa de ter condenação a partir de Cristo. Porque ele não tinha pecado. E se a lei, que era para ser para os pecadores, não poderia de forma alguma condenar um que não pecou. No caso, a palavra fala que maldito aquele que for pendurado no madeiro. Mas o peso disso também foi o mesmo peso quando se penduraram um que não era maldito, mas se fez maldito sem pecado nenhum, e eles o mataram dessa forma. Sheila. Tira uma dúvida então, por favor, por mim. E porque hoje a gente tem esse evangelho da hipergraça. Faz por favor, um paralelo explicando, porque quando a gente fala da lei e fala da hipergraça, você está entendendo o que eu estou querendo perguntar, né? A galera deita na hipergraça e tira toda a lei. Então, a gente precisa falar da hipergraça, desse evangelho aí, da hipergraça que é ministrado também nas igrejas, onde você deita nela. Você pode explicar isso para mim? Existe a hipergraça? Então é isso mesmo? Então não tem lei, é só graça? Não, a hipergraça ela não existe, na verdade. A lei ela foi cumprida por Jesus. Nós cumprimos a lei dele, e não mais a lei mosaica. Mas a lei ela é cumprida ainda, cumprida no Cristo. Que na verdade, como eu estava explicando para os meninos na mesa, é pior do que a lei de Moisés. Porque a lei de Moisés tinha que ser testemunha, né? Tinha que o ato ser visto por alguém, e aquilo não precisava fazer com que você se sentisse mal. Eu ia chegar até aí, mas você não precisa se sentir mal, entendeu? Você precisava somente esconder das pessoas, ou ter uma testemunha que levasse até você fazer alguma coisa. Já a graça, ela já te condena por você pensar, porque a graça é aquilo que você tem de dentro para fora, aquilo que você tem com o Espírito. Mas eu vou chegar até aí, tá tranquilo, depois a gente fala sobre isso aí. Tá bom? Então vamos lá, continuar. Aí ela veio para enfatizar ali o pecado, para que nós tivéssemos que tomar essa consciência do pecado. Pois Cristo aboliu ela a partir do momento que ele cumpriu toda a lei. Ele cumpriu a lei, ele não transgrediu ela, mas foi crucificado como se fosse transgressor. Ou seja, todo o nosso pecado foi condenado nele. Não os pecadores, mas sim o pecado. Foi condenado nele, para que nós pudéssemos ter ali a chance de ter uma paz com Deus novamente, que é como inicia o capítulo ali de Romanos no 5, né? Que é tendo paz com Deus. E essa paz, ela vem através de quando você faz esse acerto, essa nova aliança com Deus. E aí você pode, então, obter a graça, né? A graça de Cristo, que é a salvação que nós temos através da morte e ressurreição de Cristo. Aí, tudo bem? Deixa eu ver aqui. Tá, eu deixei aqui para a gente ler em Romanos aqui, ó, 3, está escrito assim, ó. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseado na obediência da lei, pois é mediante a lei que nós nos tornamos plenamente conscientes do pecado, que é exatamente o que eu acabei de dizer. Se não houvesse a lei, não existiria a consciência do pecado, não teríamos como saber que nós somos pecadores, então não nos faríamos malditos, né? Então não precisaríamos do próprio Cristo, não precisaríamos do plano de redenção, mas não é o caso. Nós somos pecadores e pecadores natos, né? E quando nós conseguimos nos livrar dessa culpa, é quando a gente consegue receber Cristo como Salvador, e entender que essa lei que foi cumprida nele, ela terminou nele para começar a lei da nova aliança em nós. Eu chamo de lei da nova aliança, brincando, mas é a graça que nós recebemos como um favor imerecido.
porque lei renovada, vamos dizer assim. Aí entra no que a pastora Sheila estava falando. Porque se a gente começar a usar a graça para a liberdade exacerbada, as aplicações do que Jesus deixou, ela acaba ficando tudo para trás, ela acaba ficando no meio do caminho. E aí a gente começa a tratar a graça como hipergraça. A gente começa a tratar a lei como não mais vigente. Só que a lei ela é vigente na graça de Cristo. Um exemplo que eu dou é as constituições. A nossa Constituição, a última, ela está lá. A gente vai ler ela e tudo que tem na nova é baseado no que estava nela. E não é diferente. É a mesma coisa. O Velho Testamento está lá. A lei está lá. E ela está sendo baseada, tudo que aconteceu foi baseado nela. Até porque sem a lei não haveria consciência do pecado. Como saberia que estávamos pecando se não houvesse, no caso, a lei? Então ela veio para abundar. Então ela abundou o pecado. Ela transformou o pecado em evidência. Ela deu âmbito de condenação para o pecado. Para que onde abundasse ele, naquele mesmo lugar, superabundasse a graça. Trazendo para o que nós entendemos como vida cristã, aquele lugar que você se encontra, onde tudo está dando errado, você acha que está dando errado, ali está abundando o pecado, vai superabundar também a graça. A palavra diz que tudo que produz, todo sofrimento produz. Então, o sofrimento de Cristo produziu um favor imerecido para todos nós. E assim não vai ser diferente com todo cristão que preza pela palavra de Deus. Amém? E aí, vamos passar para o próximo aqui. Assim, então, será na ressurreição dos mortos, porque um corpo semeado, perecível, ressuscita em imperecível. E é semeado em desonra, ressuscita em glória. Semeado em fraqueza, ressuscita em poder. É semeado em corpo natural, ressuscita em corpo espiritual. Se há corpo natural, também há corpo espiritual. Então, o nosso natural, antes então de conhecermos a graça de Cristo, antes de abundar a graça, o nosso natural era a carne, o pecado. Conseguimos com a consciência do pecado e a carne prevalecia sobre tudo. Não tendo esse conhecimento até hoje, a carne continua sendo o meio que você tem como natural. A partir do momento que nós entramos na esfera de Cristo, nós aceitamos a Cristo, nos passamos a entender que nós somos pecadores, temos a consciência do pecado, a consciência de que Cristo é quem trouxe essa superabundante graça. A partir deste momento, o natural nosso não é mais a carne. O natural nosso passa a ser o espírito. Mas se a gente alimentar a carne novamente, aí vem até uma coisa que eu até coloquei aqui. Como é que tá aqui? Depois eu acho aqui. E quando a gente alimenta, o leão que a gente mais alimenta é aquele que vai ter mais força. Então você agora não vive mais em você, Cristo vive em você, porque ele abundou a graça dele em sua vida. Porém, às vezes que o Espírito precisa, nós não damos. Nós damos vez à carne que nós temos que continuar matando. Porque a carne agora é a herança do pecado. A carne é a herança da corruptibilidade. E nós continuamos afirmando que ela ainda é. Mas o que acontece? Quando um homem peca, uma mulher peca, entende assim que a carne é fraca. Porque conhecendo a palavra, ele vai falar: ô pastor, pastora, eu pequei, né? Mas porque a carne é fraca, você sabe, né? Então, na verdade, se você pecou e você usou a carne, na verdade a carne é forte, porque o seu natural agora não é mais a carne, sim o espírito. Então a miserável da carne ficou forte. Então quem você alimentou mais foi o pecado. E isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque do assunto que a Leninha pediu para abordar também, no meio de tudo, é como diariamente fugir, evitar o pecado. E essa é uma das principais chaves. Primeiro, se você alimenta o leão da carne, sua carne vai prevalecer. Se você alimentar o leão do espírito, o espírito prevalece. Mas
a culpa que nós temos nisso é normalmente a gente usar esses jargões, como falar que a carne é fraca, mencionando o que Jesus falou no Getsemane. Mas ali ele estava falando sobre outra coisa, ele não estava falando sobre isso que a gente está falando agora. Ali ele está falando sobre, vocês precisam orar comigo, e eu peço que orem comigo por um tempinho, e eles morrendo de sono, ele falou, pois é, né, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por quê? Porque a tendência da carne é ser fraca acerca das coisas de Deus por conta do pecado. A tendência do ser humano, sempre como exemplo, quando a gente vai no culto para ouvir uma palavra, e a palavra é a palavra de Deus, está sendo dita a palavra de Deus, está sendo ministrado somente a palavra de Deus, e até às vezes a gente mesmo que gosta, se pega mesmo bocejando ou com sono. E isso é a tendência da carne lutando contra o seu espírito. Porque nós, se formos assistir uma luta que acontece na madrugada, ou um show que você quer ir, a gente vai ficar acordado, e vai ficar muito bem acordado. Porque ali não precisa lutar contra a carne. Agora, se você tem tendências a coisas do espírito, quando você tem que fazer, tem que ficar, tem que tomar uma atitude acerca do espírito, sempre o seu corpo, que é a sua natureza, a sua pior natureza, ela vai começar a tentar invadir a sua nova criatura, o seu novo ser, que é o ser configurado em espírito. Fala aí, Sheila. Até Paulo fala isso, né? O mal que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, isso eu faço, e o bem que eu tento não consigo, né? Ou seja, dentro de mim tem prazer, né? Amo as coisas de Deus, mas é uma luta constante. E é constante para todos, não tem como. Mas o problema é como a gente lida com isso, né? Se encher do Espírito é se encher das coisas que te levam mais perto de Deus. Se encher do Espírito é se encher das coisas que te levam mais perto de Deus, para perto de Deus. Então, quando fala assim, aonde abundou o pecado? É aqui, o meu pecado é este lugar. Então é neste lugar que eu me encho de Deus. É neste lugar que eu trago Deus para cá, para que ali, onde estava abundando o pecado, comece então a superabundar a graça de Deus. E assim o meu pecado começa a ser desfeito, né? Igual falar aqui em Gálatas, né? Já estou crucificado, Paulo dizendo, já estou crucificado com Cristo. Olha que interessante. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, na carne, vivo ela pela fé do Filho de Deus, pelo qual me amou e se entregou por mim a si mesmo. Então, eu não vivo mais em mim, eu vivo pela fé e pela graça que há em Cristo Jesus, pelo Filho de Deus. Então eu tenho uma missão, não é a comissão, essa é a missão do cristão. A comissão é ir te pregar o Evangelho, mas a missão do cristão é se manter na presença de Deus. Quando a gente fala de buscar a face do Senhor, é buscar o quê? A área não pecaminosa do ser humano. É a área a menos vil, vamos dizer assim. Porque o ser humano, por natureza, ele é podre. A natureza carnal é podre. Então você tem que buscar a única natureza que você recebeu como herança, a partir do momento que os judeus não receberam, você recebeu como herança, a partir de Jesus, a graça de Cristo, o Espírito vivificante, que é o que você recebeu. Você não é mais oriundo de um ser vivente, você agora é um Espírito vivificante, é oriundo de um Espírito vivificante. Você precisa entender que o Espírito vivificante de Deus está em você e você precisa respeitá-lo o suficiente para abandonar as práticas da carne e assim então passar a viver de verdade uma nova vida. Como fazer isso? Enchendo mais de Deus, procurando saber mais de Deus, falando sobre as coisas de Deus e sempre lembrando que o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus, o dom da vida é de Deus, é gratuito. Aleluia. Até aí, tudo bem? Muito bom. Coloca aí, pastora. O salário do pecado é a morte. Amém. E aí ele vem, no capítulo 2 aqui de Efésios, que eu acho muito bom isso aqui, e ele fala assim, ele vos vivificou, estando vós ainda mortos. Ele nos vivificou, Jesus Cristo, estando nós ainda em ofensa e em pecado. Ainda estava abundando o pecado em nós, ele nos vivificou em ofensa de pecado que fomos justificados
pelas ofensas e pelos pecados nós somos justificados. Em que, no outro tempo, nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes da potestade do ar, no espírito de quem agora opera nos filhos da desobediência. Éramos, por natureza, filhos da ira, como todos os outros também. Andávamos fazendo a vontade da nossa carne, né? E dos nossos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como todos os outros também. Mas Deus, riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor ao qual nos amou, e ainda estando nós mortos em ofensa, mortos, podres em ofensa, nos vivificou juntamente com Ele. E nos fez assentar aos lugares celestiais juntamente com Ele, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes, ricas, maravilhosas coisas de Deus e a sua essência. Opa, caiu aqui uma coisa, peraí. Está atrapalhando? Pela graça, sois salvos. Não, tranquilo. Por meio da fé. Isso não vem de vós. Isso é um dom gratuito, superabundado do próprio Deus. A saber, o Cristo crucificado. Quando nós entendemos essa epístola aos Efésios, Paulo aos Efésios, no capítulo 2, eu acho que ela define exatamente como devemos tratar o pecado em nossas vidas. Saber que o pecado em nossas vidas, ele vai fazer o quê? Ele vai nos colocar longe novamente de Cristo. Ele vai trazer a gente para o lugar de onde nós viemos, mas não o lugar original de onde viemos. O lugar original de onde nós viemos é aquele ao qual nós fomos criados para ser, que era ser a imagem e semelhança do Deus sem o pecado. Essa é a configuração original do ser humano. Mas aí, por causa da mão humana, do pecado, foi criado uma segunda versão, que é uma versão não aceita por Deus, uma versão que, segundo a Escritura, ela foi abominada pelo próprio Deus. Deus se irou sobre essa segunda versão. Mas aí Deus vem com uma versão nova, já renovada, tipo um Windows 2025, e fala, ó, agora, se vocês fizerem um download em Cristo Jesus, pela superabundância de graça dele, agora vocês não precisam mais voltar à configuração segunda, que não é a primária, a secundária. Para que vocês, depois de tudo isso, combatendo um bom combate, consigam chegar à sua configuração primária, que é aquela de criação do próprio Deus, e poder estar ali no Éden de novo, falando com Deus todos os dias. Vou falar com Deus na hora que você puder, que você quiser, que você chamar Ele de Abba, Pai. Amém? Amém. Vou entrar aqui no livro de Coríntios para falar uma coisa aqui. É que eu mando no computador, então demora um pouquinho, então tenha paciência aí, tá bom? Vamos abrir, entendeu? Tá abrindo aqui, ó. Ai, que bom, travou tudo aqui. Então vamos lá. Glória a Deus. Eu vou abrir na Bíblia mesmo, peraí. Você tenta facilitar as coisas. Deixa eu fazer uma pergunta então, já que você está travado aí, é bom que você já destrava. Vou fazer aí para a mesa. Já que o pecado é um fracasso, que você está falando que é um fracasso, a gente pode considerar então o pecado diário um fracasso inevitável? Na verdade, um fracasso diário pode ser que seria o quê? Ou uma oportunidade de depender da graça? Ah, já tem resposta, mas não é isso que eu queria falar, mas é mais ou menos isso. Mas é mais isso do que o fracasso. Porque se você deixou passar a oportunidade, aí foi fracasso.
Amém. Cada novo dia é um dia que você vai degladiar contra o pecado, né? Dependência, né? É que é muito interessante assim, ó, quando nós vivemos pela graça em Deus, entendemos que Deus nos trouxe de dentro de um lugar podre. Quem saiu de um lugar podre? Vou falar a realidade. Quem saiu de um lugar podre, chegou até um lugar santo, para voltar para esse lugar podre, ele vai estar na segunda configuração. Ele vai saber que dói, ele vai saber que está errado, ele vai saber que não é justo, não é agradável, não é de boa fama. É diferente quando você, antes de ser resgatado, você não tinha a consciência do pecado, então você fazia as coisas por... Não fala ignorância, porque muitas vezes não é ignorância. É simplesmente por não ligar para o pecado. Agora, quando você entende a configuração, que você está agora já configurado em Cristo, e você mesmo assim, diariamente, comete as mesmas infames, os mesmos pecados, as mesmas coisas, entendeu? Isso, na verdade, você está tentando contra o seu próprio Deus, como se você estivesse afrontando o seu próprio Deus. É como se você estivesse desrespeitando a Deus, porque a partir dali, então, você contém Deus dentro de você, o pecado já não faz mais efeito que fazia, mas a graça que faz efeito que faz, e você mesmo assim, diariamente, não consegue mais se controlar. Então, aquele fruto do Espírito chamado autocontrole, ele vai para o espaço. Nós falamos a palavra, você estava semana passada. Glória a Deus. Sim, entendi. E aí deixa de existir a graça reveladora, né? Aquela que move a gente. O Leroy levantou a mão, pode falar. Pode falar, Leroy. O som tá apitando. Apitando? Tá cortando. Cortando? Alguma coisa ocorreu aí. É isso que eu ia falar, Leroy. Fala só você. Eu acho que é porque, não sei, o Guitão e a Jéssica devem estar no mesmo ambiente, tá dando microfonia. Ué, Jéssica aqui? Não, acho que é porque estava ligado no microfone. Pode continuar, Gritão, eu desliguei o meu. Voltou normal agora? Tranquilo? Voltou? Tá bom. Então vamos lá. Então quando a gente dá vez pro pecado, vamos parar de falar que é vez pro inimigo, né? Vamos dar vez pro pecado, porque o inimigo e o diabo está dentro de nós. Nós somos os nossos satanás. Nós somos os nossos próprios demônios. Entendeu? Nós estamos sempre em constante mutação. Quando a gente se afasta de Deus, aquele velho homem começa a ressurgir. Então a luta do pecado diário é quando você se afasta da aparência do mal, entendendo que a aparência do mal é a aparência do mal. Porque não é uma coisa que é pecado que está perto de você, ela deixa de ser pecado porque ela está todo dia perto de você. Mas eu, uma vez salvo, sempre salvo. Não é assim que funciona. Né? Era exatamente isso que eu ia te perguntar agora, porque depende da minha força humana, né? Tipo isso, é isso que eu ia te perguntar agora. Isso. Não depende, né? Pode continuar. Se você uma vez salvo, sempre salvo, aí hipergraça funciona. Porque uma vez que eu fui salvo, eu não preciso mais fazer nada, não preciso me renunciar, eu não preciso mais lutar contra a minha própria carne, eu não preciso mais, eu posso continuar vivendo no pecado, eu posso fazer o que for. E a proposta de Cristo não é essa, a gente fazer o que nós queremos, né? Porque quando a gente fala que a carne é fraca, na verdade nós já estamos mentindo. Porque se a carne ganhou, ela é forte, ela não é fraca. Se a carne superou o Espírito que Deus te ofereceu como consolador, né, que é o que te constrange, o que te traz na realidade do Espírito, o que te traz na realidade da vida cristã, se essa carne venceu, é porque na verdade ela é mais forte em você. Não que ela seja mais forte, mas ela em você, naquele determinado momento, ela foi mais forte em você. E a proposta de Cristo não é essa, porque você foi justificado, foi pela fé que você está sendo justificado, por meio de uma morte e ressurreição daquele que não teve pecado nenhum, daquele que amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que nós pudéssemos viver dignamente, entendeu? E temos vida em Cristo, e temos vida com Cristo, e temos vida por Cristo, e depois de juntarmos a todos eles,
a diária renúncia de quem você foi. Mas eu não sou mais diária renúncia de quem você foi. Não existe uma salvação onde o Wellington de 10 anos atrás, eu estou falando de mim, o Wellington de 15 anos atrás vai pregar no evangelho hoje como um homem de Deus e amanhã pregando como Wellington de 10 anos atrás. Não existe isso. Amém, entendi. Eu não sou um cara, eu não seria um cara mudado, eu seria uma pessoa mudada em Cristo. Eu seria uma pessoa que conheceu a Cristo e decidiu voltar para onde eu vim. Então a gente tem que ter a consciência de que o pecado, a lei ela veio e ela mostrou para a gente, pecadores, nós somos então pecadores. Agora nós temos entendimento de que nós temos muitos pecados e que nós precisamos nos redimir, precisamos nos renunciar para que o pecado não mais faça menção na nossa vida. Mas, se caso escapulir, se caso acontecer, você tem um advogado. Se caso acontecer, não é porque você tem um advogado que você vai sair roubando o dia inteiro. Não é porque você tem um advogado que todos os dias você pode roubar. Até porque você gastaria com o advogado para pagar ele, você não conseguiria manter ele com um próprio roubo. Então o salário do pecado, ele continua sendo a morte. Porque se você morre para Cristo, vivifica a sua carne. Quando você morre para Cristo, sua carne vivifica. Quando você recebeu Jesus, você matou a sua carne e começou o processo de matar. É um processo. Se você voltar atrás, você alimenta ela vai viver de novo. Então você, todos os dias, lá em Gálatas fala que todos os dias a gente tem que matar a nossa carne, é diário, falei isso. Não, vou falar nada, estou ouvindo. Então, nós entendemos aí que Jesus é o formador da graça, é aquele que trouxe a própria graça, na verdade. Ele trouxe a graça para que nós tenhamos paz com Deus, né, através do Filho. Está aberto mais algum microfone. Tá? Temos paz com Deus através do Filho. Então nós entendemos isso. Amém. Entendemos agora, então a gente vai viver agora mediante a fé. Agora a gente vai viver mediante a fé. E o que eu preciso fazer para viver mediante a fé? Agora eu tenho que fugir da aparência do mal. Agora eu tenho que ser aquele cara que foge da aparência do mal. Eu era um cara que bebia muito, eu não vou frequentar boteco. Então eu era uma mulher que vivia na porta dos outros, agora eu não posso mais, porque se eu começar a falar do mal da vida das pessoas, eu não vou estar dentro do parâmetro que Jesus pediu para que eu fizesse. Eu sou uma pessoa que eu costumava dar bonde nos outros, então eu não vou mais fazer negócio com ninguém, porque agora eu sou de Cristo, eu não posso mais fazer esse tipo de coisa. Ou seja, mas nova então, vida, nova... deixa eu falar uma coisa, tentação é pecado? Tentação não, consumação do pecado sim. Tentação não é pecado. O diabo tentou Jesus e por isso ele caiu. E ainda usou as escrituras para tentar ele. Entendeu? Então, isso não justifica. Quem é tentado porque está próximo. Quanto menos próximo você estiver, menos tentado você é. Você entende, né? Isso tem que provocar fácil. a aula, né, irmão? Você sabe. Sim, mas tá tranquilo, tá de boa. É pique você tá num jogo de futebol, né? Você torce pro Santos e o jogo Não, do mas é Corinthians porque é pro Palmeiras. importante, Guitão. Tentação é pecado? É uma pergunta importante, não é verdade? Eu acho que a tentação, na verdade, é meio que uma prova de cristão. O cristão, na verdade, quando ele recebe a tentação, é comprovado que ele não tem mais... Quando ele recebe a tentação e a resiste, é comprovado que ele está vivendo a vida em Cristo, na minha opinião, claro. E é igual quando a gente lê aqui, ó, essa parte que eu vou ler aqui, o Leroy vai falar aqui, ó. Enquanto isto é corruptível, revestido da incorruptibilidade, isto é mortal, o que é mortal, se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. A força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus que nos dá vitória
Cristo. Então tudo se voltou no final à graça de Deus que dá para o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o pecado, a força dele está na lei, aonde abunda, está na lei. A graça está na vitória. Mas a força do pecado está na lei. Então, quanto mais entendemos que a lei é vigorante, ela não foi suficiente para salvar. Por si própria, ela não foi suficiente para salvar. Mas ela foi necessária para configurar a quantidade de pecado, a qualidade de pecado, o que é pecado, e como o cristão deve viver sabendo o que é e o que não é pecado. Se o cristão tem a consciência de que ele tem a hipergraça, ele não é cristão. Já passa nesse ponto aí, ao meu entender. Se eu estiver errado, eu levar me corrija, por favor. Se ele tem a consciência de que hipergraça é o que ele precisa, ele já não é cristão mais. Porque se ele entende que não tem problema pecar em nada, automaticamente, então, ele acha que não precisa renunciar de nada para ser cristão. E a palavra diz que aquele que quiser vir após mim, negue-se primeiro a si mesmo, depois de segundo, tome a sua cruz, e aí depois me siga. E não venha do jeito que está, sem negar nada, sem fazer nada. Né? Então, abundou o pecado? Tudo bem. Abundou o pecado em casa? Vai superabundar a graça, desde que você configure a sua vida através do Espírito de Deus. Aleluia. Então, vai abundar o pecado? Vai superabundar a graça. Glória a Deus. Se você está no seu trabalho, aconteceu alguma coisa ruim, aquilo aconteceu por algum motivo. Pense sempre assim: aconteceu algo de errado, algo ruim. É ali que é o problema? Deus vai tratar daquele lugar e aquilo vai se transformar na sua melhor solução. Por isso que eu dou o exemplo do pecado, onde você consegue enxergar que há um pecado eminente. Se você conseguir enxergar, 50% do problema está resolvido. Se você teve a consciência de que é pecado, 65% do problema está resolvido. Glória a Deus. E se você está ali com a confiança em Deus, de que Ele vai superar a graça, é só você se afastar e esperar em Deus que vai ser resolvido 100%. E aí a graça vai superabundar. Então essa metodologia de fugir do pecado, ela tem dado certo para mim e para algumas pessoas que eu conheço. Faz esse aferimento, essa aferição, entendeu? O pecado comum, percentual. Quanto mais perto, mais aceitável, maior se torna ele, a porcentagem dele se torna maior. Amém. Então hoje, muitos entendem que eu vou orar e eu vou parar de pecar. Mas eu vou orar exatamente no computador que eu uso para pornografia. Eu vou exatamente orar do lado de uma pessoa que eu estou tentando ter um relacionamento extraconjugal. Aí eu vou orar, mas eu estou com o telefone mandando mensagem falando mal da irmã, ou do cara, ou da mulher. Então a oração sem ação, ela não significa nada. O pecado ele vai continuar do mesmo jeito. O pecado não anula a oração da mesma forma que as escrituras não expulsam demônio. Entendeu? A vida cristã é uma vida de renúncia. Então quem achar que vir para Cristo sem renúncia é de verdade, já começou a mentir. Amém? Até aí? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Deixa eu achar que é outro aqui, peraí, pra mexer. Eu tive que improvisar aqui, precisou tudo. Aí pega esses caras velhos pra fazer coisa com o computador, né, mano? Fica difícil, hein? O cara mexe com moto, né, Guiton? Por isso que eu gosto de papelzinho. Pega meu papelzinho, não é. Aí pensa que pegar e colocar as coisas no computador, ó, fica que nem um idiota. Mas tá tranquilo. Não demora muito não que eu solto mais uma pergunta. Mas não pode dar bom. Pode perguntar? Não pode dar. Também. Vai lá, pode falar, Chu.
A gente tem mania de normalizar alguns tipos de pecado, né? E eu tô falando agora porque eu conheço o evangelho desde que eu nasci, certo? Aí a gente acha que tem alguns pecados que são aceitáveis. Existe isso mesmo? Pecados aceitáveis? Na vida cristã a gente acha que tem o pecadinho e o pecadão. Tudo pecado. Assim, pecados aceitáveis eu acho que não existe. O Leroy pode comentar melhor aí, Sr. Luiz, mas eu acho que pecado, configurar o tamanho, eu acho que até porque na Bíblia eu já li em algum lugar, assim, ó, pecado maior, pecado é pecado em todo sentido. Certo? Agora, tem mania de dar tamanho para pecado, vai, gente. Vamos parar de ser hipócrita aqui. Sim ou não? Eu não costumo, não. Aquele, pecado, né? É pecado. Tipo aquele, né? Mas... É só uma mentirinha, não faz mal para ninguém, né? A gente escuta muito isso, mas é pecado. É igual a pessoa comer um bolo gigante de chocolate, fazer um dieta e falar, comi só um pedacinho desse tamanhozinho assim, ó. Ou tá fazendo um tratamento para uma bactéria e vai me comer pão com mortadela, né? Aqui hoje é dia de libertação, vamos botar, a gente tá fazendo a mesa aqui, ó. Mas é interessante isso, porque quando se tem a consciência do que se pode falar, começou a aparecer a consciência do que é pecado realmente. Olha o Leroy falando aí, agora sim eu quero ouvir. Fala aí. Eu só vou talvez polemizar um pouco para nós, né? Porque existe diferença de pecado? Sim ou não? Existe que eu quero saber. Pecado grande e pecado pequeno? O apóstolo João vai dizer que existe pecado que é para a morte, para o qual ele diz o seguinte, não é nem sequer para orar, pecado para a morte. Existe o pecado que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não é perdoado nem nessa vida, nem no porvir. Quando o Senhor Jesus estava diante de Pilatos, e Pilatos o questionou a respeito do que era a verdade, de quem ele era, e Pilatos disse assim, você não sabe, falando para o Cristo, você não sabe que eu tenho poder para te absolver ou para te condenar? E Jesus falou assim, nenhum poder você teria se o céu não tivesse te concedido, mas aquele que te entregou a mim, maior pecado tem. Então, se existe um pecado maior, é porque existe um menor. Porque existe um menor. Aí, existem consequências de pecado. Por exemplo, Saul, vou dar um exemplo, né? Saul recebeu uma ordem direta da parte de Deus. Desculpa te incomodar aí, mas o senhor vai querer comer? Eu quero. Então tá. Deixa eu terminar aqui. Na live? Beijo, Muca. Então mandou um beijo. Então, onde é que eu estava mesmo, família? No Saul, vai. Então, Deus tinha dito para ele terminar os amalequitas e não deixar ninguém vivo, nem rebanhos, mulheres, crianças. Dentro daquele contexto, Deus falou, elimina todo o povo. O que Saul fez? Saul poupou o rei e poupou o melhor do rebanho. Aí quando Samuel chega naquela situação e ele ouve o alarido do barulho dos animais, ele fala, o que está acontecendo? E aí Saul vai dizer assim, eu poupei para poder oferecer em sacrifício a Deus, e tinha poupado o rei. Aí próprio Samuel mata o rei, toma uma atitude que era para Saul ter tomado. Essa atitude de Saul, esse pecado de Saul, custou a ele o reino.
que foi passado para Davi, correto? Esse foi o pecado de Saul. Ele não obedeceu e ele desobedeceu essa ordem da parte de Deus. Aí você pega Davi, que adulterou. Aí já era, né? Ele adulterou contra Batseba, que era a esposa do escudeiro fiel dele, né? Ele cometeu, ele tramou a morte do cara, enfim. E aí você vê o perdão alcançando Davi, apesar de ele ter sofrido as consequências dos atos, né? Mas o perdão alcança Davi e Saul não. Saul morre em desgraça. Não, você não vê a Bíblia falando de arrependimento em relação a Saul. É lógico que aqui não existe uma permissão para o pecado em hipótese alguma. A Bíblia vai dizer que as pequenas raposinhas é que destroem o vinhedo. Provérbios. Mas a questão é a seguinte: existe pecado que é por acidente. Existe pecado do qual você sequer tem consciência que pecou. Existe pecado que é por fraqueza. E existe pecado que é a malignidade reproduzida na sua própria natureza, você consciente do ato, sabendo que está ferindo o princípio do temor da palavra e ainda assim se manter no erro. Então, o pecado, ele gera morte. A graça de Deus vai relutar no coração que foi circuncidado, que é convertido a Cristo, que nasceu de novo, para trazer de volta a consciência do temor de Deus. Você está entendendo? Agora, existem aqueles que acabam tendo a consciência cauterizada por fazerem uma escolha deliberada pelo erro. E aí essa pessoa ela vai acabar entrando num caminho de morte, de condenação eterna. Aí vocês podem comentar a respeito, foi um adendo dentro do que foi dito, para a gente refletir também a respeito. Aproveita que você já está falando, velho. Tira uma dúvida de todo mundo aqui. Adoro. Assim, Não, puder. é bom colocar porque é bom, né? A gente precisa deitar. Apesar que eu acho que também, como você fala de Davi aí, ele sofreu pra caramba, né, irmão? Sofreu e muito. Davi sofreu e muito. Contudo, o reino de Salomão, o reinado de Salomão acaba nele. O de Davi não. De Davi virá o Messias. Depois de Davi, Deus fez uma aliança. A descendência de Davi herda o trono, o próprio Salomão. Mas por conta dele também, né? Por ele, pelo arrependimento, pela rendição dele, né? Sim, porque houve, no caso de Davi, arrependimento, entrega. Pronto, chegou no ponto que não precisava para deitar em nós. Davi manifestou esse coração que se humilhou na presença de Deus e aceitou as consequências do pecado. Em nenhum momento da Bíblia. A Bíblia não relata Saul nesse ponto em nenhum momento. Saul ele quis se justificar. E Davi, quando Natan coloca o dedo em riste diante do rosto dele, a atitude de Davi é a seguinte: pequei. Pequei contra o céu, pequei contra Deus, pequei contra o povo que ele me deu, contra a coroa, contra o chamado, pequei contra o meu Deus. Aí superou a bunda da graça, porque vem o advogado, né? Que o Vitor falou. É isso. É isso. Você ia perguntar alguma coisa, Vitão? Claro. Bora. Bom, tem um pecado que ele é cometido... Antes, nos tempos remotos, ele era cometido assim com um pouco mais de dedos, sabe? Com milímetros. Mas hoje, acho que por conta dos tempos, eu não sei. Eu não tenho muito... não é intimidade, eu seria hipócrita se eu falar isso, mas assim, eu não tenho muito afinco a isso assim.
Mas você, como lidou já bastante com jovens, e principalmente em congregações, fornicação. Boa. Quando você está ali em prática da fornicação, mas está na presença de Deus, esse pecado te traz o que exatamente? Esse pecado te... Como você enxerga esse pecado perante a obra de Deus? Então, o pecado da fornicação, ele é um processo. Dificilmente alguém vai cair em fornicação do dia para a noite. Na realidade, a pessoa, ela vai adentrando o terreno da tentação e se expondo a cada vez mais aos desejos da própria carne até infringir, cometer a fornicação em si. E aí, esse pecado vai trazer consequências. Uma delas pode ser uma gravidez indesejada, não planejada, que vai trazer dor, vai trazer um sentimento de culpa, porque o pecado vai ser exposto, e essa pessoa vai amargar o fato de que todos saberão que num determinado momento ela acabou pecando contra Deus, enfim. Agora, também pode acontecer dessa pessoa cometer esse pecado, mas não surgiu uma gravidez. E ela cair de novo, e de novo, e de novo, ou acontecer até mesmo dessa pessoa fazer uso de anticoncepcional. Ela está no erro, ela está em pecado, e em algum momento a consequência virá. Dentro desse processo de queda, o Espírito Santo vai relutar, vai travar uma batalha no íntimo, no coração dela, para trazê-la de volta para o temor a Deus. Você quer ver a angústia de um pastor? É quando a ovelha vai confessar o pecado quando já está com 2, 3, 4 meses de gravidez. Você está entendendo? Confessou muitas vezes porque não tinha mais como encobrir, não tinha mais como manter em oculto. Em algum momento todos saberiam. Então, na realidade, agora, muitas vezes a pessoa, ela quer um refúgio, ela quer ser acolhida, mas muitas vezes não houve arrependimento, houve o remorso por ter sido exposto. Aí a gente falou ainda há pouco, né? Na tentação não é pecado. De fato, tentação não é pecado. Porém, se nós ficarmos nos expondo no terreno da tentação, a queda será inevitável. Então, assim, o pecado de fornicação tem, irmão, tem muita coisa que pode advir dele. Entendeu? Tem muitas situações que podem acontecer. Agora, a graça pode superabundar dentro desse contexto? Pode. Pode. A pessoa pode dar voz ao Espírito Santo, que está travando uma guerra no aspecto pessoal com ela, para trazer de volta para o primeiro amor. E aí, antes que haja consequências maiores, essa pessoa procurar ajuda, confessar o erro cometido, que é a melhor coisa que se pode vir a fazer. Mas a fornicação é que, assim, família, vou perguntar e vocês respondem. Posso rasgar? Aqui nunca teve segurando aqui pra falar isso mesmo. Nunca bloqueei eu tô aqui, assim, me contendo. A palavra de Cristo é clara, nua e crua. É a palavra de Deus propriamente dita. Não tem, eu tô aqui pegando chocolate até. Choro pra ela, não. Os que estão aqui sabem, né, que a palavra é direta. Sempre foi, sempre será.
É o tipo de situação que pode arrastar tanto um homem quanto uma mulher para um inferno, gente. Para uma situação de dor extrema. Entende? De repente você se relaciona com uma pessoa errada e essa pessoa vocês podem gerar um filho juntos, sendo homem ou sendo mulher. E imagine alguém desejando com todas as forças, se arrependendo e querendo voltar para Deus e se entregar. Só que aí ela tem um filho, porque filho é para toda a vida. Existe ex-esposo, existe ex-esposa, mas não existe ex-filho. E você imagina uma parte sua, entendeu? Sob a tutela de alguém que não quer saber de Deus, que não quer em hipótese alguma, que vai conduzir o seu filho por caminhos tortuosos, sem contar que pode, não estou dizendo que seja, mas pode acontecer problemas na formação desse feto, uma série de situações, e sempre vai existir lá no inconsciente, foi porque eu pequei. Aquela acusação, aquela voz de culpa. Pode falar, o Wellington, desculpa, pode falar. Mas tem uma consequência maior ainda, que pode ser uma doença mortal, né? Também. As consequências. O pecado de fornicação, ele é um pecado que é terrível pelas consequências que pode gerar. Agora, o coração se arrependeu e buscou a Deus, se reconciliou com os céus, o Espírito Santo vai conduzir. Aí, a partir desse momento, o que era fornicação vai se transformar num relacionamento oficial, vai vir o casamento, virão os filhos, a vida vai ser corrigida. Você está entendendo? Só que aquele que sonda e esquadrinha os corações, e aí tem coisas que fogem à minha capacidade de raciocínio e intelecto, é que você pode amargar consequências do ato. Por toda a vida. Por exemplo, a gente fala de Davi, né? Quando você mergulha em Davi, que é o homem segundo o coração de Deus, gente, Davi em termos de pai, você acha que Davi foi bom pai? Ele não foi, gente. Olha o que aconteceu na casa dele, olha a omissão dele. Tudo, né? Egoísta pra caramba, entendeu? Eu tô olhando na visão de uma mulher, tá bom? Aí vocês não vão falar agora. Agora quem fala é a mulher aqui. Egoísta, só pensa... A minha visão é o primeiro talarico da história. Não é verdade? Pensou Primeiro não, mas é... E aí o que Deus faz? Tira filho dele, não é verdade? Porque é exatamente isso. Só pensou nele. Então, ele deu vazão aos desejos corrompidos da carne, se alimentou desses desejos. E aí as consequências vieram, né? Ó, vocês se recordam de Natan colocando o dedo em riste na situação, denunciando o pecado dele com Batseba. Mas no final da vida de Davi, quando Adonias vai assumir o reino, arrebenta ele. E a herança era de Salomão. Salomão era o herdeiro do trono, mas Adonias praticamente ele surrupiou a coroa. Aí Natan, Batseba tem que chamar Natan, para Natan ir lá e Davi falar: Davi, pelo amor de Deus, Davi, você não está vendo o que está acontecendo? Toma uma atitude. É para Salomão assumir o reino, não Adonias. No último momento da vida. Sem falar que ele foi um péssimo pai para Absalão, para Tamar. Tamar, mano. Você viu o que aconteceu com essa menina? Abusada. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Ou seja, gente, se falar a história aqui, o pau, a gente chora. Para você ver que é o seguinte, as consequências do pecado de Davi é como se fizesse desvanecer a autoridade dele. Como pai, né? Como como pai, ele não tinha grau.
olhar e falar não, não é para fazer, não exerceu a autoridade. Então é muito complicado, entendeu? Espero ter respondido a pergunta e desculpa se acabei aí. Acabou nada, tá certinho. Fica à vontade para continuar, meu querido. Ó, só dando mais uma enfatizada aí. Eu entendo que Davi, ele foi tudo isso aí, mas tem uma coisa nele que é o que a gente busca aqui, eu acho que nessa palavra de abundar e superabundar, o arrependimento. As palavras dele, quando ele alguns salmos que ele escreveu, eu chego a chorar quando eu leio, porque eu sinto a angústia dele nas palavras, por ter um arrependimento verdadeiro. Acho que ele foi segundo o coração de Deus, não pelos atos errôneos dele, ou pelas coisas más que ele praticou, até por intenção, né, por mandar matar o seu próprio amigo Urias, mas é mais pelo arrependimento, porque ele entendeu a mensagem de Deus na vida dele, que o arrependimento é tudo. Se não tiver arrependimento, não há renúncia, não há diminuição do ser, não há nada. Ele se esvanecia em choro e caía prostrado no chão, cara no pó, fala: Deus, me perdoa, eu sinto que a minha alma está rasgando de dentro para fora, eu não quero mais isso para mim. Isso ele é muito forte, então. Mas Qual é? Tem que ser verdadeiro. Tem que ser verdadeiro. Chegou uma hora que ele falou assim, que a minha língua é a pena da 10ª justiça, do 10º escritor. É a pena do 10º escritor. Ou seja, porque ele escreve tudo que ele fala ali, realmente de dentro para fora, de verdade. E nós hoje poderíamos aprender com ele nesse ano. Não aprender com ele na parte ruim, de que ele fez muitas coisas mesmo, muitas de verdade. E eu acho absurdo, até brinquei, falei que ele é o primeiro talarico, o Leroy falou que é o segundo, mas ele realmente foi o segundo coração de Deus por conta da renúncia, do arrependimento, e não do remorso, né? Do remorso, aí voltando pro pecado, o remorso traz a gente para uma zona onde o Leroy falou que a gente fica muito perto, entendeu? Da tentação. Porque se eu estou só com remorso, eu entendo que é errado, mas eu continuo perto. E eu continuo praticando a mesma coisa, entendeu? E aí eu entro naquela palavra de Romanos 8, que fala: portanto,